Pô, mano, é que assim, eu espero que isso não vaze e tal, mas. Não, fica tranquilo. Daqui não sai. Tá Então, só eu tipo, e você, fica tranquilo. Pô, tá nem mas gravando. assim, eles me mandaram embora, mano. E eu até entendo, tá? Eu não vou falar que eu não entendo, porque, pô, o time tava indo bem, o Zava chegou e mudou a cara do time. Pô, sei lá, eu entendo. A minha função é animar o vestiário, os caras estavam animados, ganhando e tal. Então, acho que vão É, continuar nessa vitória, né? Nessa sequência de vitórias. a gente viu que. Sei não, hein? Não? Sei não. Fiquei sem acompanhar, mano. Tá mal? O time não ganha, irmão. Não ganha mais. Sem felicidade, sem vitórias. Deu ruim. Estamos de volta com o Ted Laço semanal aqui no canal Colmeia. E, bom, queria começar dizendo que eu tô muito chateado, cara. Brincadeiras à parte, assim, eu achei que a série ia caminhar para um lado completamente diferente do que ela tá caminhando de verdade. A sequência de derrotas, os motivos, as coisas, cara, me deixaram para baixo. Me deixaram para baixo. Foi um Colocando aí episódio na tela. diferente, né, cara? A gente tava comentando até agora, antes de começar a gravação, Uhum. de que pô, foi um episódio bom, mas é estranho, né? A gente foi um episódio Cara. estranho. Foi, Eu. tipo, Pode falar, pode falar. como você falou, tipo, as expectativas, tudo, a gente não tá esperando guiar pra esse caminho. Eu acho que quando você começa a temporada dizendo que tudo é uma série de quebra de expectativa em Ted Lasso, o que eu concordo plenamente, aqui se mostra realmente isso. Se mostra realmente como é uma quebra de expectativa enorme essa série, porque ela tá caminhando para um lado tão positivo, com lições tão positivas que agregam, e ela te dá um tapa na cara completo. Ela te dá um tapa na cara completo. Completo. E o primeiro arco que eu queria tratar aqui nessa discussão, nesse debate, é o arco do time como um time, né? Esquecendo um pouco as histórias paralelas, falando um pouco do arco completo aqui. Passando, contextualizando um pouco para a gente abrir o leque de coisas. O time não funciona depois de Nathan Shelley mostrar que o time tem uma fraqueza, que ele tem um defeito. Ele Isso é expôs muito ele pros outros times e ficou claro no isso é episódio. muito futebol, né, Well? Isso é muito o real futebol. Uma vez torna o seu campeonato pode tornar o seu campeonato praticamente perdido, né? Cara, e isso é muito legal, essa noção que os roteiristas tiveram de, tipo, igualar a realidade, que é como você falou. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. De times que têm um futebol muito encaixado até que alguém fale, olha, tá ali. O segredo do sucesso para ganhar desse time é ali. É assim que E ganha. parece que foi o que aconteceu com o Richard. Eu vou dar um exemplo muito rápido de situações reais no futebol, que é a Espanha pós-Copa, pós-vitória de 2010. Ninguém ganhava da Espanha. E aí veio um senhor chamado Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, na final da Copa das Confederações, que inclusive a Globo fez uma cobertura antes do treino, explicando como o Felipão montou o time contra a Espanha. E foi simplesmente um 3-0 para o Brasil, que a Espanha praticamente não viu a cor da bola. O que ela fazia com seus adversários foi feito contra ela, e ela vai para a Copa e não passa nem da fase de grupos. Só para vocês entenderem o contexto de como isso acontece muito na vida real, muito mesmo. E como a gente vê, tipo, é muito atrelado à vida real, que o Ted ele chega no vestiário e fala, pô, a galera tá motivada, tá todo mundo focado, tá tudo ali, não é falta de empenho. É de O fato, é uma problema questão tática. É o uma problema questão é a tática. gente. O problema é a É. gente. Rola inclusive uma discussão, né? Uma discussão muito simplificada, mas uma discussão muito válida dentro ali dos treinadores. E é legal ver essa sincronia que eles estão tendo, né, Well? Os personagens em si.
Sim, a gente vê que a dinâmica deles já tá bem adaptada ali, eles já se entende na questão tática, tipo, a gente acompanha todo o arco, né? E no começo era uma parada muito mais coração, muito mais vamos motivar, e agora chegou numa parte mais técnica, né? Tipo, de fato Total. precisamos ter tática, precisamos ter variações para conseguir modificar isso aqui. Porém, não tô me encontrando. E inclusive o Leslie, né, ele traz uma discussão interessante para a Rebeca, sem dizer, mas dizendo que, pô, o problema é o nosso treinador. O problema não são os jogadores estão funcionando. O problema é o nosso treinador. E ela até E fala, quando, pô, e quando ele traz isso, dói porque é você fala, é um é lapso verdade. de É, verdade muito grande, sim. né, dentro da, Ainda da... vindo dele, né? Que você sabe que é zero maldade, é tipo uma percepção, ele fala, Exato. pô, é o melhor pro time. É isso, é isso. E eu acho interessante essa discussão sendo trazida, porque o que o nosso companheiro Wallace disse na nossa primeira análise, inclusive, se vocês não viram, tem todos os episódios aqui já que a gente está fazendo, né? Então estamos em dia. O nosso querido Wallace disse que, e ele acabou me convencendo depois disso, que eu acho que Ted Lasso não pode acabar sem o Ted voltando para os Estados Unidos. E isso está cada vez mais acontecendo diante dos nossos olhos. Situações pessoais e agora também profissionais. Tem a mesma visão, El? Cara, tenho. Quando o Wallace falou no primeiro episódio, tipo, no primeiro vídeo que a gente fez, né? Que era uma análise do primeiro e segundo episódio, deu aquele aperto, eu falei, não, mas calma lá. Ele vai A se gente. encontrar ali. A gente queria continuar, assim, a gente queria aquela Uhum, história. A gente uhum. queria que ele, tipo, ele se deu tão bem ali na Inglaterra, mais das diferenças, o choque. Mas esse episódio foi aquele que falou, ele precisa voltar, porque ele tá dividido. Tanto que ele Total. volta, tipo, pra falar com o time, tipo, ele nem, tipo, se toca que o Zava tinha saído. Ele tenta dar um ânimo ali, aí depois é que dá o estalo nele, aí ele consegue fazer análise mais profunda. Aí ele consegue fazer uma análise de fato. Não só um discurso positivista. Que Uhum. dele nunca é tipo um discurso positivista ralo, tipo raso. Raso. Mas Né? nesse suou, sabe? Tipo, falou, isso e tal. O Aí quando dá o começo dele estalo do soa Zava é que muito. aproxima. Foi. O começo do discurso ele soa muito tipo genérico de um Essa é a discurso palavra. É isso. motivacional. Eu gosto do alinhamento que existe nesse episódio em relação ao Zava. Você trouxe o ponto do Zava, eu queria começar a debater sobre, porque a princípio eu falei, cara, não faz muito sentido isso que está acontecendo. Talvez eu não esteja gostando da fluência que existe. Mas aí assistindo e relembrando o episódio, eu falei, caramba, faz total sentido. A conversa pessoal dos jogadores no vestiário pós-derrota sobre mulher, sobre família, eu acho que isso deu estalo para o Zava falar, cara, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, já mostrei que em um time ruim eu sou muito bom, que era o que Ele eu foi pra se precisava provar. É. provar, eu precisava provar a mim mesmo que num time ruim eu era muito bom, e a partir de agora eu já provei, vou, vou dar sequência na minha vida de uma outra forma. E aí ele acaba se aposentando do futebol. O que você achou disso, El? Surpresa, eu acho que é surpresa para todo mundo, né? O que você achou disso? Cara, surpresa muito grande. Até porque, tipo, qual era a nossa expectativa do Zava no Richmond? Pô, ele vai ser aquele cara mal, ele que vai mexer com esse time pra começar a derrotar, tipo, a ter derrotas, vai mexer na tática, o time não vai aceitar isso, vai ter aquela rixa ali e tudo mais. E acabou que foi uma quebra de expectativa total. O Pois Zava é. é um cara. Ele é um cara estranho? Ele é um cara estranho. Não dá pra falar isso. Ímpar. Ele Ímpar. Estranho não. é um cara ímpar. 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 Essa é a palavra. Não Ímpar. é estranho, é ímpar. Ele usava. Ponto. Total. E ele influenciou tão bem ali que você falou, pô, acho que ele vai até o fim da temporada. E talvez ele vai dar lições no time, não o contrário, o time ensinar uma lição pra ele. E acaba de repente, pô, ruptura, acabou. Zava Ruptura. se Ruptura. aposenta, ruptura geral ali, dura, no meio de uma partida importante, né, o time já em decadência. E até a motivação dele, tipo, eu li da mesma forma que você. Eu não senti que ele abandonou o time porque tava indo mal, porque tava, tipo, numa fase ruim. Ele abandonou porque, de fato, ele cumpriu o ciclo dele. Total. Total. O efeito Tá. Zava não ia fazer diferença no ritmo, mas... Não ia fazer diferença. Bom, e aqui a gente falando um pouco do discurso, que é uma quebra de paradigmas para o senhor Ted Lasso. Não para o time, nem para a série, talvez um pouco para a série, mas para a pessoa Ted Lasso, esse discurso ele é muito
muito importante, porque ele passa por uma dúvida durante o episódio inteiro. A gente vai falar um pouco sobre a situação com o Henry daqui a pouco, mas eu acho que a fagulha para a gente começar a falar é a partir de agora, com o Ted Lasso entendendo que ele precisa acreditar que as coisas vão dar certo. Ele passa a entender que existem problemas que ele não vai conseguir resolver, ele já sabia disso, e agora as coisas ficam um pouco mais evidentes. E a partir daqui, a partir desse momento que a placa cai, que eu acho uma cena genial de fantástica, a placa caiu, e aí todo mundo fica, cara, é mau azar, é azar, é azar. Não, calma. E aí ele começa um discurso genérico e passa a dar um discurso sobre acreditar. E me pegou muito. O que você achou? Cara, me pega muito também. Tipo, a gente vai aprofundar no arco do Henry, mas só dando meio que já adiantando alguma coisa, que tipo, ele achava que ele precisava estar ali. Tipo, ele ia ser a figura, porque a gente acompanha a série desde o início, sempre é o Ted que meio que faz a diferença ali. Ele chega e, pô, faz uma reflexão que é análise para mudar um personagem e tudo mais, e ele muda e fala, pô, a gente precisa acreditar em nós mesmos e acreditar nos outros, que os outros vão ter essa força para fazer essa diferença, sem necessariamente precisar da nossa ajuda. Então é meio que ele deixando você andar com as próprias pernas, sabe? Total. Eu acho que ali já é um começo da ruptura ali dele com o time e da gente com a série também. Da gente com a série, tipo, porque infelizmente não vai ter quarta temporada. Então, eu tenho um ponto para analisar nessa situação que você falou muito bem. Um ponto de ruptura da série com a gente. É um ponto interessantíssimo dentro da análise que a gente sempre faz sobre Ted Lasso, porque é uma série muito, muito coração. É uma série muito coração, mas ao mesmo tempo, a série ela já deu esse vislumbre do caminhar com as próprias pernas, usando as suas palavras. Quando a pré-temporada começa, lá no primeiro episódio, e a gente tem uma situação do time não acreditar em si mesmo, qual é a lição que ele dá? Qual é a lição que ele ensina lá no esgoto? Vamos ver se você lembra. Deixa flutuar. Deixa fluir, mas Deixa. mais importante, quando você não estiver se sentindo confiante, o que você faz? Você pega a confiança do seu companheiro. Então, ele mesmo precisava entender, ele sabia, ele passou esse ensinamento, mas ele mesmo precisa aplicar, porque ele está começando, acredito eu não sei você, inclusive quero saber, mas ele está começando a entender que ele não é mais um cara essencial para o Richmond. Eu acho que isso é uma situação muito importante. O que você acha? Dele ter essa percepção enquanto time. Eu acho que sim. Ele tá começando a ter esse. Acho que não é nem a questão de cair a ficha, mas é a percepção mesmo de trabalho concluído, sabe? Tipo, quando ele foi fazer a análise do time, ele já teve aquela percepção e falou, pô, os caras estão motivados. Os caras estão acreditando na ideia, os caras estão empenhados. E ainda assim não tá rolando. Então ele, tipo, tá um final de ciclo mesmo. Tá rolando aquele. Eu acho que a série passa a começar agora no final de ciclo, o quinto episódio. Acho que já dá para começar a parar algumas arestas para elas serem finalizadas, sabe? Começar a reduzir coisas para que coisas sejam deixadas para o seu final. Acredito eu que seja isso. Acho que isso é maneiro também, tipo, porque a gente sempre elogiou muito os roteiros de Ted Lasso, a forma, tipo, genial que eles abordam as coisas. Não dava pra gente também esperar um final óbvio. Pois é. Caminhar pro time ser campeão ou tudo mais. Até porque, tipo, o que tá acontecendo com o Richmond, tipo, a gente vê acontecer direto com times. Tipo, um time que no começo do campeonato você acha que ele vai ser rebaixado. De repente ele tem um início muito bom. Depois ele volta àquele lugar comum ali, o meio de tabela, o lugar que, tipo, de fato era a expectativa para ele. E aí começa a cobrar tipo, o que ele tava lá vencendo e tava lá em cima é um ponto fora da curva, aquele não é o normal. Aquilo não é o normal. O Richmond não entrou pra ser campeão naquela temporada. Ele entrou pra não ser o último. E tá em nono. Então tá em nono, pô, o trabalho tá funcionando. Tipo, tem que melhorar, mas, pô, dentro do planejamento era aquilo. Tá ok, tá acima da média. É isso. Inclusive, falando em obviedade, esse episódio escancara uma coisa maravilhosa, que eu achei maravilhoso,
que é o fato do Henry. Vou colocar aqui na tela pra gente o Henry, que a Michelle, né, manda uma mensagem pro Ted dizendo, olha, me ligaram da escola, bullying, o Henry, caso de bullying, tô indo lá, te mando mensagem depois. E tem um dos melhores diálogos de toda a série na parte de comédia, que é, primeiro, porque ele entrega uma excelente frase do Beard. Bom, se a gente sair agora, a gente chega lá meio-dia e meia, casa do moleque tá toda incendiada. É isso. Isso para mim é inacreditável. Só que aí vem uma parada mais inacreditável ainda, que é o Roy ensinando a ser um psicopata. É isso que ele faz ali, né? É basicamente isso que ele faz. É assustador o que ele faz ali. E o começo do discurso dele super sensato, assim, fala, não, tipo, o ideal é você não ligar. Nada. Você não faz nada. Você simplesmente não liga. Aí todo mundo, caramba, Roy, vindo de você, não fazer nada. O que ele fala depois? Aí, invade a casa às 4 da manhã, irmão. Que é quando ninguém tá esperando. E ninguém tá esperando ser atacado. E ele vai mais além. Ele vai mais além. Corda, molhada, com tinta vermelha. E socando até a pessoa acordar. Mano, é brutal. Ele se empolga muito. Ele se empolga. O Trent derruba a xícara tremendo de tanto medo. Esse cara é muito, muito, muito bom. Assim, é inacreditável de bom e simples. Faz a gente rir. É leve e ao mesmo tempo sendo pesado, umas paradas absurdas. Assim. É isso aí, ó. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí. Bom ponto. Então, assim, e aí transcorre o episódio e a gente tem a notícia de que o Henry não sofreu bullying. O Henry fez bullying. Ele praticou o bullying. Foge da obviedade, né, Well? E outro caso que foi uma surpresa pra gente também. Porque pra mim, o automático, ele é o filho do Ted Lasso. Ele é o filho do homem que tem 5 no Uber. 5. Nota 5 no Uber. Se o motorista tá cansado, ele dirige pro motorista. É isso. É isso. O filho desse homem nunca você vai esperar que ele é o causador do bullying. Pois é. Muito pesado. Muito pesado. E o final, outra quebra de expectativa. O que você espera? Você espera que o Henry vai estar numa postura, tipo, pô, já que ele causou bullying, ele vai estar numa postura de reativo, vai estar... Não, ele já resolveu a situação. Ele mesmo, sozinho. O Ted acha que vai começar um diálogo. Ali foi o filho do Ted Lasso. E, pô, plot twist em cima de plot twist. Pois é. Só a situação toda hora virando, você fala, caraca, meteu um rap de desculpa. Ele meteu um rap de desculpa. É isso. Assim, eu acho que é até interessante ter sido o Henry a mostrar um defeito, porque o Henry é imaturo, é uma criança. Criança, a gente sabe, não sabe das consequências, erra. Então é super interessante ver esse personagem fluindo mais, né? Funcionando mais, mesmo longe. Existe um background, um plano de fundo que funciona muito bem para o Henry nas atitudes. Porque o que a gente precisa não são as atitudes dele acontecer, são as reações que o pai dele vai ter aqui na Inglaterra. Quem não sabe, eu tô na Inglaterra, tá? Mentira. Mas assim, eu falei aqui na Inglaterra como se, né? Então, assim, existe muito essa questão. E é muito importante. Eu gosto do personagem funcionando assim. E esse episódio tá deixando cada vez mais claro que é, tipo, até deu um flashback, né, do Ted antes de conversar com ele, vendo ele descendo na escada rolante, tudo, que acho que é o principal motor, assim, de ligação é o Henry. A gente até achou no último episódio que, tipo, talvez a esposa dele ficou meio mexida com a fala, pode querer voltar, mas nessa ela já falou, não, o Jack já levou, então parece que isso vai ser descartado. E só leva a acreditar que, tipo, a preocupação do Ted, toda a questão foi, tipo, é outro homem que não é muito confiável criando meu filho. Sim. Parece que o que vai levar ele de volta para casa é o Henry. É isso. Eu também acho que sim. Eu acho que existe o fator maturidade do Ted em relação a Michelle no quesito... Cara, eu entendi, a gente não tá mais junto. A questão é o Henry. É o que eu venho repetindo
nas análises é Estamos um laço ligados. que não dá para quebrar. Não dá para quebrar. Então, essa é a questão. Essa é a questão. Mudando um pouco agora de assunto, vamos falar rapidamente, bem rapidamente, sobre esse ser que está na tela. Gostei do arco dele, tá, Well? Gostei do arco dele. O que você achou, cara? Assim, dá uma resumida pro pessoal, só para o pessoal relembrar. E fala para mim o que você achou do arco dele. Cara, a gente já tinha visto no episódio anterior que ele encontra uma modelo, né? Anastácia, se eu não me engano. Acho que é Anastácia, Anastácia. isso. Ela é, Anastácia. aparentemente, na série fictícia, né? Ela é uma. Eu acho que ela não é uma modelo, eu acho que ela é uma atriz. Eu posso estar errado, mas eu acho que ela é uma atriz. Eu acho que é os dois. É uma atriz modelo. Pode ser. Que Pode ser. Gal o... Gadot tá aí para mostrar que dá para fazer os dois. Não tão bem, mas dá para fazer os dois. Então, a gente viu aquela relação e, de novo, a questão da expectativa. Uma vez que a gente vê o Nate já no glamour, né, do West Ham e tudo mais, a gente entendeu que, pô, ele ficou com a modelo. Até os jogadores, quando vê a notícia, falam, caramba, o Nate pegou a mesma modelo e tudo mais. Conseguiu, como, então até eles estranharam. E a gente já sabia que não tinha rolado. Tipo, nos é revelado que ele não tinha nem pego o número dela. Ele foi respeitoso. E esse caminho, pior que ele foi respeitoso. Ele fala, não queria ser assanhado, não queria... Eu entendo mano, o Nate. sei lá, eu acho... que eu entendo o Nate. Acho que eu entendo. Pra quem não sabe, o El é o tipo de pessoa que o El causa o seguinte. O El causa o ódio. Tá? O El causa o ódio. Pra quem não sabe, eu e o El, nós trabalhamos juntos, assim como o Wallace e outras pessoas. E é unânime, absolutamente unânime, que se alguém falar alto com o El, a gente vai agredir. A gente é pacífico. Mas se alguém falar alto com o El, a gente vai agredir. Porque o El é uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa boazinha. E pro El, pedir o telefone de alguém é não ser respeitoso. Vamos lá. Eu entendi você. Mas, assim, eu entendi também a questão do Nate de, tipo, pô, é timidez misturado com a cultura, né? Porque a gente vê que ele vem de uma família muito dura. Então, existe todo esse papel que ele não consegue desempenhar do galanteador, né? Não é o caso do próprio Ted, que já sai com a Audaz no primeiro episódio ali, já acontece o que acontece, sabe? Então, eu entendo isso, mas pode falar. E outra quebra é que quando ele pega, ele fala, não, tá aí, vou ligar. Pega o telefone, liga aqui. Muito bom. E aí, você quer sair comigo? Tipo, a gente pode aprofundar mais, alongar a noite e tudo mais. E a gente descobre que ele tá falando com a mãe dele. Ele pega até um papelzinho. Mãe, obrigado, viu? Obrigado pela dica. Te amo, tchau. Foi muito direto? De bom. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Não dá, não tem como. Pega momentos excelentes de humor, tá? Cara, isso é muito difícil, tá? Numa série que tá caminhando tanto pro drama, conseguir fazer essas pitadas, principalmente com um personagem que a gente odeia desde o último episódio da temporada passada e não deu motivo nenhum pra gente voltar a gostar. Isso é muito difícil, cara. O roteirista disso aqui é muito bom. Fazer a gente rir com ele foi uma sacada sensacional. Pois até, acho que a palavra não é pena, mas acho que de novo ele tá voltando à essência dele. Porque o Rupert foi que jogou essa modelo pra ele. O Rupert queria que ele, tipo, deslumbrasse ali com a situação e tudo mais, começasse a ser com modelos. E o que ele faz? Ele leva no lugar que ele vai com os pais dele. O lugar que ele tem uma história. Uma ocasião especial, né? Como ele mesmo diz, uma ocasião especial para mim é estar aqui. E eu trouxe você a esse lugar. E ela simplesmente vai embora. Só vai embora. É isso. E ele, pô, inocente como o El, né? Ele simplesmente vira e fala, olha, eu vou esperar. E aí a nossa querida garçonete, ela se senta na mesa com ele e janta. E eles têm um jantar aparentemente muito agradável, né? E a troca dos dois foi bonita, né? A construção ali. Que novamente ela ignora completamente o glamour que ele tenta trazer, né? A gente falou, pô, olha aqui, ó. Olha com quem eu tô. É isso. E ela pode falar. Não, ela tá tranquilaça na dela. Falou, beleza. O que eu acho interessante nessa situação toda é o fato de, alguns episódios atrás,
eu ter falado aqui, inclusive, que ela conseguia ver a essência do Nate. Por isso ela não ligava para quem ele estava. E quando o Nate ele transparece, acho que essa é a melhor palavra, ele transparece a essência dele, ela topa sentar e ter um jantar. Eu mudo a minha opinião de que o Nate, em essência, é uma má pessoa. Que aquilo só foi, aquela situação toda só foi mostrando a essência dele. Eu mudo completamente essa opinião. Eu trago para a série uma nova opinião sobre o Nate, que em essência ele é uma boa pessoa, mas ele está sendo encorajado a ter atitudes ruins, a ter atitudes más. É isso, eu acho que é o meu ponto aqui de análise. Cara, eu acho que é isso. E como você falou da garçonete, a gente ter visto. Porque, tipo, a gente podia ler o Nate indo pra lá pra jogar na cara dela. No Pois é, sentido de, olha lá, você não quis sair comigo, olha quem tá querendo sair comigo aqui. Tipo, a pois modelo, é, a atriz, tipo, olha só. E quando na real ele vai explicar o real motivo de ter levado ela lá, porque ele achava especial. Falou, aqui é um lugar especial pra mim, e você, sei lá, tô saindo a primeira vez e eu quero que você seja especial pra mim. Então pois por é, isso que eu te trouxe. Quando ele escuta aquilo, até dá risada, fala, pô, aqui é especial. Que bonito. pois Ela é. falou, pô, ele realmente vinha aqui porque ele gostava e tudo. Ele levou a comida daqui pro time. Acho que ali é onde muda a chavinha pra ela. E eu também não acho que o Nate, tipo, é essencialmente mal, assim. Acho que ele fez uma leitura muito errada, tipo, ele tinha muita mágoa, né? Ele carregou muita coisa mal resolvida dentro dele. Que era só Coisa, falar, né? Que era, coisa que era simplesmente só falar. a série mostra o tempo todo, tipo, mano, se comunica, joga as coisas ali, vamos trabalhar isso. Ele não acaba não jogando isso, ele acaba trazendo pra ele e acaba supondo o que que o Ted não colocou a minha foto aqui, então ele não liga pra mim. Ele Ele não liga. jogou toda a minha relação, tudo que eu projetei nele, ele não jogou. Quando na real, se ele tivesse falado, o Ted ia falar, mano, sua foto tá lá em casa. Você é tão especial que sua foto tá do lado do meu Você filho. tem um Valeu. Legozinho seu aqui na minha casa. Tem um Lego. O Lego é a coisa mais importante possível. Muito forte. Muito forte. Partindo para o próximo arco do nosso episódio, nós temos. Eu botei uma imagem só porque essa imagem eu achei ela maravilhosa. Silhuetas. Cinema. Isso é cinema, tá? Isso é cinema. Isso é cinema. Isso é Isso é cinema. cinema. Isso aqui é cinema. Fazer igual o nosso querido Crack Neto, que tá aqui em algum lugar. Tá aqui em algum lugar. Rapidamente, tá? Bem rápido aqui, só pra gente ter esse arco, a gente não perder esse arco, né? Que eu acho que o próximo é um pouco, ou talvez o arco da série, do episódio em si. Shandy não tá dando certo na empresa da Killing, não tá rolando. Fez perder. Isso é a única coisa que não surpreendeu a gente. Desde o início a gente falou, tá estranho. Essa mina vai dar ruim, pô. Essa mina não tem como. Pode olhar a nossa análise do primeiro episódio que a gente fala isso. Mas é isso. A Shandy não tá dando certo e agora ela tá fazendo a empresa da Killing perder clientes. E a chefe da Killing se mostra muito aberta em, tipo, olha, faz aí, a gente tá criando uma relação de amizade, e dá para ver que a Killing sente muita falta da Rebecca, né, Well? Pegando esse paradigma, assim, o que você acha? Eu acho que sente falta da figura, que a Rebecca foi aquela figura empoderadora que falou, tipo, esse lugar pode ser seu. Tipo, ocupe esse lugar que é nosso. Tipo, okay. Isso eu acho muito sensacional da série. E eu acho que é um pouco das duas, sente. Tanto que na hora, um pouco antes dessa cena da silhueta, a Rebecca tá ligando no momento que ela tá extremamente fragilizada. Pois é. Então a gente vê que a distância das duas acaba impactando também nessa relação, né? Porque em outro momento, aquele tava lá do lado da Rebecca abraçando e consolando a amiga, enfim, num momento que, tipo, muito frágil dela. Pois é. E foi interessante. E pior que nesse episódio, eu não tinha percebido a relação das duas ali, que tava rolando alguma coisa, mas nesse episódio eu comecei a pegar, tipo, os olhares, tipo, os closes que tava dando, falei, tem coisa aí. Talvez tá rolando alguma química. Talvez tenha coisa aí. Tenha coisa aí. E eu achei bacana que o episódio já mostrou isso, né? Ele já nos deu essa situação, porque acontece tudo que acontece, tem a situação com a Shandy que é irrelevante aqui para análise
que a gente costuma fazer, a gente analisa um pouco mais do todo do arco e não detalhes, apesar de termos alguns detalhes às vezes, mas dentro dessa relação eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo não fiquei, como você falou, existem olhares, existem sutilezas dentro da relação das duas que culminam para a cena da silhueta que estamos vendo. Culminam para isso. A minha única dúvida com relação a essa cena da silhueta é o que isso vai representar pra série. É A isso gente que eu já queria te viu, perguntar agora. porque, tipo, acho que aqui ele já tinha abordado a questão da bissexualidade dela. Isso é zero Normal. tabu, sabe? Isso é normal, a questão dela, tipo. E só que, tipo, quando ela tem a relação com o Jamie, a gente ficou, pô, será que ela vai ter esse envolvimento e tudo mais? Porque, tipo, aquilo é uma mulher muito bem resolvida. Total. Sexualmente, das coisas que ela faz, ela é muito bem resolvida. Então eu fico muito na dúvida, pô, isso foi o quê? Foi, tipo, pô, deu vontade, eu tava num momento vulnerável e eu tô E livre, foi, e aconteceu. foi, aconteceu. Ou não, de fato, aqui ele encontrou o par dela, chegou, que essa mulher, tipo. É isso que Isso ela. É o que completa ela, né? Pode ser. tipo, eu não tenho tanta certeza porque, tipo, no momento do discurso do Ted, quando em certo momento que ele fala sobre magoar pessoas, tem um close ali, tipo, que ele olha assim pra baixo, o Roy já dá aquela reflexão assim, fala, opa, então acho que não sei se tá bem resolvido. Eu sinto falta também de aprofundar um pouco a questão do Roy, porque, tipo, ele é o cara que termina a relação, e o desenvolvimento que a gente vê dele na série é muito mais tático, e a relação dele com o Jamie de treinar, do que propriamente ele tá sofrendo, ele tá lidando com essa questão. A gente tá vendo muito mais aqui ele sofrer, e o Do que Roy... o Roy. tipo, o Roy parece que ele tá seguindo a Ele tá vida. escanteado. A real é Ele tá que o Roy escanteado. ele tá escanteado pros arcos que a série tá propondo pra gente. Ele tá escanteado, é isso. Eu Você tendo a, definiu bem. Você definiu eu bem. tendo a achar que isso vai funcionar daqui a pouco. Eu acho que isso é só um empecilho. Não acho que, por exemplo, nossa, elas vão ficar juntas até o fim da vida. Não, eu acho que esse romance, assim como o Jamie, é apenas um empecilho para a resolução dela e do Roy. E que não que seja um empecilho ruim. Pode ser até um empecilho ótimo, na verdade, para ela entender que, pô, eu entendi tudo que eu preciso. E agora o Roy vai começar a entender tudo que ele precisa também. Acho que esse pode ser um ponto de ideia. Aquilo era muito física, muito apegada. E o Roy, ele é muito sentimental, mesmo não querendo ser. O Roy é muito sentimental. E isso proporciona pra gente aquele entender o que ela precisa fisicamente com outra pessoa e o Roy no sentimento baseado num discurso que ele tomou. Então acho que faz total sentido assim esse estalo na cabeça dos dois, assim, é o que eu E, imagino para eles. e será que a gente tá caminhando para um próximo episódio Roy Kelly? Dar uma aprofundada nessa relação dos dois, voltar? Por Porque ordem fica esse de, gancho. Tem muita gente que torce por isso, por esse casal. De pois repente é, a gente termina um episódio com a possibilidade de, pô, esse casal tá seguindo em frente. Eu acho que o próximo episódio é pra é meio que. o te puxa de novo, te puxa de novo. Fechar. Exatamente. Pois é. E pra gente terminar, talvez o arco mais bonito do episódio, que é o arco da Rebeca. O arco da Rebeca me pegou um pouco. Porque toda a maneira com que ele é tratado, ela é muito mística e muito sentimental desde o começo. A relação dela com o Sam, ela é mística, digamos assim, vamos usar essa palavra, porque ela é a dona do clube, ela já é uma mulher muito mais madura, e não que isso seja algo ruim, mas ela tá com um jogador do clube dela que tem 19 anos de idade. Então, dentro dessas características de relacionamento, há algo místico, é algo muito mítico, talvez seja a melhor palavra, porque é muito raro a gente ter algo assim. E ela fica muito intrigada com a vidente. Né? A gente já debateu sobre isso aqui. Ela fica muito intrigada com a vidente quando ela vê o fósforo verde novamente. Ela fica intrigada. Ela encontra o ex dela noivo. Ele dá o cavaleiro branco de novo ali.
E aí as coisas começam a tomar forma dentro do A episódio. noiva dele tem o caco do encharcado, né? Príncipe encharcado. Ela, nossa, confundi aqui. Ela já foi aquele outra coincidência que ela falou. Talvez não seja tão coincidência assim, né? Pegando paralelos e trazendo um pouco para a série, nós temos resoluções. E eu acho que essa da Rebeca é uma resolução. Eu acho que só que ela não foi revelada pra gente ainda. Mas eu acho que aqui nós temos uma resolução da série, tá? Da série como aspecto de personagem. Eu acho que a decisão que ela toma a partir de agora é a decisão final da Rebeca para a série. Vê se você consegue compreender. A decisão dela de ficar com o Sam ou não ficar com o Sam. É agora. Ou é agora. Agora que eu digo assim, pode ser no último episódio? Pode ser no último episódio. Mas tudo está ligado a esse episódio de agora, o episódio 5. A essa decisão que eu não consigo de verdade, até vou pedir a tua ajuda, mas eu não consigo entender se isso é felicidade ou tristeza. Esse olhar. Eu fui no frame, tá? Eu fui no frame que eu queria para pegar esse print. Eu não consigo entender se isso é alegria ou tristeza. Cara, eu acho que tipo esse episódio ele fecha um pouco desse arco místico. Acho que o Chile ele fala, pô, acredita em dente e tudo mais. Mas ele dá um tipo, ao mesmo tempo que ele começa com esse ar místico, ele quebra totalmente falando sobre o universo imprevisível e sobre às vezes charlatões, por mais que tipo não sejam reais, eles servem para você ter uma visão sobre si mesmo. Eu acho que quando essa visão interior, sabe? Tipo, essa visão tipo, de algo que estava ali evidente, tanto que o charlatão conseguiu ver, e a pessoa não tinha visto ainda. Eu acho que esse foi o estalo de falar, pô, tá evidente que tá faltando. Eu tô demonstrando que eu sinto que falta algo na minha vida. Não é que tá faltando, mas é que eu sinto que falta algo. Que é essa questão da família, que é essa questão de ter um filho e tudo mais. E acho que a grande pendência dela é isso, é ela se entender, pô, será que eu tô muito bem resolvida e não ser mãe? Será que eu. Ou Que a não, gente será já que viu isso que tá não fazendo tá. falta? Que Será a que gente tá já viu fazendo que isso? não tá. Não tá, tanto que ela vai lá no médico, ela quis tirar essa dúvida. Tipo, ela não quer tirar a dúvida, ela fala, pô, e se eu quiser? Tô apta pra isso? Dá para fazer? Dá para ter, se eu quiser. E aí eu te pergunto, El, pra gente finalizar aqui agora. Essa cara, alegria ou felicidade? Alegria ou Desculpa. felicidade? Alegria é porque eu tô muito pra cima. É que a gente tá gravando à noite, quase de madrugada, então eu tô tendo que falar mais baixinho do que o Eu também, normal. tanto que eu tô usando até o microfone aqui pertinho. É isso, é isso. Mas assim, alegria ou felicidade, não. Alegria ou tristeza? Cara, eu interpretei como tristeza. Você interpretou Tipo, como. sim, como tipo um golpe. Não é aquela tristeza do tipo, meu Deus, o mundo acabou, mas um golpe duro. Uhum. Tipo, fechou uma porta que eu tinha uma esperança ali. A respirada. Porque quando o médico fala pra ela, não, é super normal. Tipo, mulheres da sua idade ou até mais velhas. Tipo, isso é normal. Mas depois ele logo é categórico e fala, mas eu não posso garantir nada. E ela já tava com essa expectativa, tipo, ela queria saber, tipo, tanto que ela vai no jogo e, tipo, o resultado é o de menos naquele momento. Né? Então, quando ela recebe a notícia, ela dá a respirada, ela dá essa olhada pro lado, é muito de contemplação, tipo, tá, essa é a minha vida. E é É muito, isso. tipo, e agora? Eu acho que não é nem tristeza, é tipo, é um momento de contemplação, é uma parada de, tipo, e agora? Concordo com você. Eu acho que é tristeza também. Espero que não. Eu acho que a minha ideia por trás de humanidade é que não seja tristeza. Espero que não, de verdade. Torço para que as coisas funcionem porque ela é uma personagem que eu gosto muito. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela sofre mais do que ela mereceria sofrer. Bom, vou pedir para a produção colocar a vinheta aqui na tela para a gente se despedir. Então, produção, roda a vinheta. Produção? Produção? Quer um plot twist? Ah, Eu sou a produção. É isso. Com este plot twist fantástico. Hoje eu era a produção.
a gente encerra aqui mais um episódio de análises semanais do nosso querido Ted Lasso. Tá acabando, Mel. São só mais 7 semanas, aparentemente. E isso tá me pegando um pouco. Isso tá de verdade me Cada pegando um pouco. semana vai apertando. Eu não esperava esse episódio. Esse episódio, confesso que me deixou meio pensativo ali. Me pegou bem, tipo, todas as reflexões. E tá acabando. E vai na paz, irmão. Fica com Deus. Valeu, menor. Espero eu chegar. Valeu, Zava. É isso. Com essas palavras, a gente se despede. Deixe seu like no vídeo se você gostou. Dislike, pode deixar também. Se tiver algum xingamento, que seja educado e embasado, né? Então, deixa o comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal do Colmeia. Semanalmente a gente está fazendo análises, não só de Ted Lasso. Daqui a pouco vai começar outras séries que a gente vai cobrir semanalmente aqui no canal. Temos vídeos todo dia, basicamente todo dia, lives toda semana. Então é isso. Se quiser acompanhar um canal bacana que vai te manter informado e te entregar análises como a de hoje, fica à vontade. Tchau. Até semana que vem.